Já comecei errado, né? O que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer um react sobre do Jordan Peterson falando sobre o marxismo. Então, qual é o objetivo desse vídeo? O primeiro objetivo desse vídeo é aprender sobre marxismo, né? Então vai ser um pouco como uma aula. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai ver o que o Peterson fala sobre o marxismo e depois, como vocês já estão vendo ali em cima, né, tem um monte de aba aberta, são livros do Marx, a gente vai ver o que o Marx diz. E eu só vou utilizar as fontes primárias de livros do Marx, tá? Então ali vocês já podem identificar a Crítica do Governo de Gotha, a Ideologia Alemã, que vai ser o principal livro que a gente vai usar, o Capital, os 18 Brumário, ali são as cartas de Marx, os manuscritos dele e etc. Né? Vamos lá. Aí, aqui eu estou com minhas anotações, então direto eu vou olhar para baixo. E então vamos começar. Eu tenho como objetivo esse vídeo não só ensinar marxismo, mas demonstrar como que a direita pensa marxismo de uma forma bem de preconceitos e etc. Tá? Vamos lá então. I familiarized myself to the degree that it was possible with Slavoj Žižek's work, and that wasn't that possible because he has a lot of work and he's a very original thinker, and this debate was put together in relatively short order. And what I did instead was return to what I regarded as the original cause of all the trouble, let's say, which was the Communist Manifesto. And what I attempted to do, because that's Marx, and we're here to talk about Marxism, let's say, and what I tried to do was read it. And to read something, you don't just follow the words and follow the meaning, but you take apart the sentences and you ask yourself at this level of phrase and at the level of sentence and at the level of paragraph, is this true? Are there counter arguments that can be put forward that are credible? Is this solid thinking? And I have to tell you, and I'm not trying to be flippant here, that I have rarely read a tract. Now, I read it when I was 18. It was a long time ago, right? That's 40 years ago. But I've rarely read a tract that made as many errors per sentence, conceptual errors per sentence, as the Communist Manifesto. It was quite a miraculous reread. It was interesting to think about it psychologically as well, because I've read student papers that were of the same ilk in some sense, although I'm not suggesting that they were of the same level of glittering literary brilliance and polemic quality. And I also understand that the Communist Manifesto was a call for revolution and not a standard logical argument. But that notwithstanding, I have some things to say about the authors psychologically. The first thing is that it doesn't seem to me that... Tá, vamos começar falando sobre isso. O Peterson é um doutor em psicologia, ele é um acadêmico e etc. E ele escolheu para criticar o marxismo, um folheto escrito, se eu não me engano, no começo de 1830, da década, né? Eu acho que o manifesto é de 1836, mas eu não lembrei de pesquisar isso, né? Que não é uma obra, a obra mais complexa do Marx, pelo contrário. Igual ele disse, é um folheto escrito para as pessoas não acadêmicas, e é um chamado para a revolução. Quer dizer que o manifesto não tem utilidade, etc. Não é isso. A grande questão do manifesto é que não é a obra principal do marxismo. A obra principal do marxismo é o Capital e, na minha opinião, a Ideologia Alemã, tá? Que foi publicado de forma póstuma. Tanto é que o Lenin mesmo não chegou a ler a Ideologia Alemã e é um dos maiores marxistas da história, né? Mas então vamos pensar sobre isso. Ele pegou o Manifesto Comunista e ele dificilmente ele viu uma coisa com tantos erros por frase, né? Ou seja, ele está querendo realmente diminuir e tal o escrito. Então, assim, eu não acho que a metodologia dele está certa, tá? Eu vou mostrar porque a metodologia dele não está certa, tá? Eu acho que ele escolheu o manifesto de forma bem conveniente, tá? Porque ele sabe que não é uma questão completa. Ele mesmo acabou de falar, né? Mas vamos ver então o que ele tem a dizer sobre o Marx e Engels. That either Marx or Engels grappled with one fundamental, with
truth, which is that almost all ideas are wrong. And so, and it doesn't matter if they're your ideas or someone else's ideas, they're probably wrong. And even if they strike you with the force of brilliance, your job is to assume, first of all, that they're probably wrong, and then to assault them with everything you have in your arsenal and see if they can survive. And what struck me about the Communist Manifesto... Tá, isso aí é uma coisa que é muito comum, tá, de se fazer. Primeiro você tem uma ideia, né? E depois você mesmo critica a sua ideia até que ela seja polida, né? Ou seja, é uma luta, né? Uma luta contra si mesmo, até diria, né? Mas é mais do que isso, tá? Depois que você faz esse exercício de se criticar e você publica uma coisa, ou seja, coloca público, o público vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o que é, como ele diz, todo o seu arsenal e tentar destruir. Se sobreviver, é porque provavelmente existe algum tipo de conhecimento ali, tá? Isso aqui, ó, as cartas ao Ruge, tá? Que é o que o Marx, eu vou colocar aqui na tradução que eu já fiz, né? Vamos ver o que o Marx pensa sobre isso, tá? Hoje, a filosofia foi banalizada, e a prova mais convincente é que a própria consciência filosófica foi arrastada para o tormento da luta, não apenas externamente, mas também internamente. Mas se construir um futuro e resolver tudo definitivamente não é da nossa conta, fica ainda mais claro o que no presente deveríamos fazer. Refiro-me à crítica implacável a tudo que existe. Implacável tanto no sentido de não temer o resultado em que lideram, como não temer o conflito com aqueles que detêm o poder. Então o que o Peterson está falando que o Marx não faz, ele faz exatamente isso. Como eu mostrei aqui, já vou fechando para ficar mais claro, vai ficar mais fácil para mim, tá? Mas exatamente o que ele está falando com o Arnaldo Rush. Então aqui o Peterson e o Marx concordam no que se deve fazer. E eu me adiantei um pouco, tá? They just accept it as true. They don't go the second step, which is to think about the thinking. And that's the real essence of critical thinking. And so that's what you try to teach people in university, is to read a text and to think about it critically. Not to destroy the utility of the text, but to separate the wheat from the chaff. And so what I tried to do when I was reading the Communist Manifesto was to separate the wheat from the chaff. And I'm afraid I found some wheat, yes, but mostly chaff. And I'm going to explain why, hopefully in relatively short order. So I'm going to outline... Tá. Então ele está dizendo aqui que o Marx não faz essa leitura crítica das coisas, né? E isso eu não trouxe aqui, porque eu não achei, mas na Sagrada Família, os primeiros capítulos se chamam Criticando a Crítica, ou Crítica Crítica, né? Que é o que o Engels faz. E eu não trouxe aqui porque eu só trouxe textos primários do Marx, apesar do Engels também fazer parte do marxismo e marxiano, né? Mas eu preferi não trazer para não dar esse mole, né? Mas sim, o Engels faz isso diretamente nos primeiros capítulos do livro chamado A Sagrada Família, tá? Na verdade, foi ele quem fundou esse tipo de pensamento crítico, né? Mas vamos ver então aqui na Ideologia Alemã, na página 106. Né? O que o Marx está fazendo na Ideologia Alemã? Ele está literalmente fazendo uma crítica ao movimento filosófico alemão chamado idealismo alemão. O Marx, ele era um idealista alemão, ele era conhecido como jovem hegeliano. O Hegel, ele é também um idealista alemão, talvez o maior deles. Então, o Marx, ele pegou esse livro inteiro aqui para criticar os idealistas da época dele. Feuerbach, Steiner, Strauss. Também ele critica Hegel e toda a tradição filosófica alemã, tá? Então, esse livro aqui literalmente, ele faz isso durante todas as páginas, só que aqui eu vou trazer uma ideia aqui, vou trazer aqui um pensamento do Marx. O que ele está falando aqui, né? O Peterson?
Peters está falando que o Marx não pensa sobre o pensar. Qual é a crítica que o Marx faz aqui? Que ele pensa o seguinte, olha, as pessoas estão pensando que os idealistas alemães pensam que através do pensamento as coisas acontecem. E não é. As coisas acontecem no material, no real e no atual. Ou seja, aqui e agora na matéria. Então, ele não está pensando que primeiro a gente pensa de forma abstrata o que é o homem e depois o homem se realiza. Primeiro o homem é, depois a gente pensa. Primeiro vem a matéria, depois vem a ideia. Ou seja, é aí que ele se separa do hegelianismo da época dele. Que ele deixa de ser um idealista dialético, que é o que o Hegel é, e passa um materialista dialético. Então vamos ler aqui. Assim como para São Bruno o humanismo consiste no pensar e no construir o mundo espiritual, assim também o materialismo consiste no seguinte: o materialista reconhece apenas o ser real atual e reconhece como algo que se estende e se realiza ativamente na multiplicidade, como natureza. Ou seja, aqui ele literalmente está falando qual é o papel do pensar e qual não é o papel do pensar. O papel do pensar aqui é de constituir um pensamento social, que é o que eles chamam de espírito, né? E o materialismo é a realização mesmo dessa coisa. Tá? Ou seja, é na matéria em que as coisas se realizam, e não na ideia. A ideia é a realização da matéria. Então é literalmente ele pensando sobre o pensar, né? Que é o que a gente chama de epistemologia, né? Então, assim, não, o Marx não faz isso que o Peterson falou. Tá? 10 of the fundamental axioms of the Communist Manifesto. And so these are truths that are basically held as self-evident by the authors. And they're truths that are presented in some sense as unquestioned. And I'm going to question them and tell you why I think they're unreliable. Now, we should remember that this tract was actually written 170 years ago. That's a long time ago. And we have learned a fair bit since then about human nature, about society, about politics, about economics. There's lots of mysteries left to be solved, but we are slightly wiser, I presume, than we were at one point. And so you can forgive the authors to some degree for what they didn't know, but that doesn't matter given that the essence of this doctrine is still held as sacrosanct by a... Comentar um pouquinho sobre isso, que isso nem marxismo é, mas uma reflexão que eu tenho, né? As pessoas ficam falando assim, esse livro foi escrito há não sei quantos anos, né? Bom, gente, se um livro foi escrito há muito tempo e ele sobreviveu até hoje como um livro bom de pensamento, é porque ele está... ou seja, isso é um apelo à antiguidade. Isso não quer dizer necessariamente certo. Mas é porque ele tem uma credibilidade histórica maior do que uma negatividade, né? Então, assim, na verdade, falar que o livro é muito antigo, ele tem um aspecto positivo também, não só negativo. É claro que o que ele diz também está certo. Muita coisa já foi superada e etc, né? Porque a gente vai construindo conhecimento e aprendendo. Mas existe também um apelo à antiguidade que tem um caráter positivo, né? A large proportion of academics probably are among the most, what would you call, guilty of that particular sin. So here's proposition number one. History is to be viewed primarily as an economic class struggle. Essa é uma citação direta do manifesto, tá? So let's think about that for a minute. First of all, the proposition there is that history is primarily to be viewed through an economic lens, and I think that's a debatable proposition because... Eu também acho que isso é uma proposta discutível. Não só eu acho, tá? Mas o Gramsci, ele pensa exatamente nesse ponto aqui. O que o Gramsci faz, né? Ele vai superar, ou seja, ele vai estender a análise histórica não apenas numa lente econômica. Não só o Gramsci faz isso dentro do marxismo, tá? Muita gente faz isso, tá? Um exemplo desses pós-marxistas é o Ernesto Laclau, que é um argentino sociólogo, tá? Ou seja, ele está fazendo uma crítica aqui. Outro pessoal que faz isso também é o pessoal da teoria crítica,
tá? Principalmente o pessoal da escola de Frankfurt. Então vai ser o Adorno, o Horkheimer, etc. Então, o comentário que o Peterson está fazendo aqui, ele é válido, ele está 80 anos atrasado, obviamente, né? Eu também estou, mas não é original. As pessoas, até dentro do marxismo, têm essa mesma crítica. Tá? Então, realmente é uma proposta discutível, mas não faz dela ser inválida. There are many other motivations that drive human beings than economics, and those have to be taken into account, especially that drive people other than economic competition, like economic cooperation, for example. Tá, vou comentar sobre isso aqui também. Primeiro, na sociologia a gente tem que separar o que é uma análise individual e o que é uma análise social. Porque o social é além do que é o individual, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está analisando a sociedade e a gente está analisando o indivíduo, a gente está analisando dois objetos que são diferentes. A análise individual é uma análise psicológica ou antropológica em alguns momentos. E a análise sociológica é uma análise de toda a sociedade. Tanto é que quando Adorno vai falar sobre e o Lacan também, fala sobre a psicologia das massas, a psicologia da massa e a psicologia individual são diferentes. Quando os indivíduos estão em sociedade, estão em massa, eles não se comportam quando eles estão individualmente, tá? Porque são dois fenômenos diferentes. Então eles têm que ser tratados de formas diferentes, tá? Vou voltar só para ver a motivação, que é a palavra que eu queria lembrar. A motivação individual e a motivação coletiva são motivações diferentes, então devem ser vistas de formas diferentes. Aqui ele também fala sobre a cooperação econômica e a competição econômica, tá? E é só um breve resumo que eu mesmo escrevi aqui, tá? Sobre as escolas da sociologia. Existe a escola da sociologia do conflito, da qual o Marx faz, e agora eu vou só ler o meu resumo, tá, gente? Também é conhecido como sociologia crítica, que é o que o Marx faz. E existe a sociologia da acomodação, também conhecido como sociologia da coesão social. A sociologia marxista acredita que o que move a sociedade de um ponto para o outro são os conflitos de poder entre classes. Enquanto uma classe não se rebelar contra a outra, a sociedade mantém em constante exploração, em constante opressão. Então não existe equilíbrio. A sociedade vive em desequilíbrio o tempo inteiro. E ela passa de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Tá? Então, enquanto existe esse domínio, não é uma coisa pacífica, mas passiva, enquanto não houver rebelião. E a história da Europa é essa história, tá? De um ponto de desequilíbrio até outro, um conflito sociológico, tá? Que esse conflito é o que move a sociedade para o Marx. Já a teoria durkheimiana pensa que a harmonia é a regra da vida natural e que o conflito é a exceção, ou seja, o equilíbrio é o natural e o desequilíbrio é a exceção para o Durkheim. Enquanto Marx é de um desequilíbrio para outro desequilíbrio, o Durkheim pensa que existe um equilíbrio e aqui existe um ponto de desequilíbrio e depois o equilíbrio volta. Né? Isso é chamado de teoria da coesão social. Os contratualistas são exemplos disso. Tá? Aí existe essa discussão moral nessa questão, que eu acho que eu vou pular. E se no marxismo não existe equilíbrio, na acomodação social, o conflito é o desequilíbrio, né? E a sociedade deixa de ser conflituosa em busca de um novo tipo de equilíbrio. Tá? Então, aí existe essa onda que o equilíbrio existe, desequilíbrio acontece para o Durkheim, e a cooperação econômica faz parte do equilíbrio por Durkheim. Tá? Ou seja, existem essas duas correntes sociológicas que são legítimas, tá? Mas a gente também tem que entender que a parte conflituosa, ou seja, a parte marxista, também é legítima e também está dentro do debate. Tá? E não é um problema, igual ele pensa. É simplesmente uma outra forma de pensar o mundo. Opa. The other problem is that it's actually not nearly a pessimistic enough description of the actual problem, because history, this is to give the devil his due.
Isso aqui é uma expressão, né? É give devil his due. É quando você está dando crédito para alguém que você não gosta, né? Ou seja, ele está afirmando que o Marx aqui tem seu mérito, né? É porque a legenda não traduziu direito. The idea that one of the driving forces between history is hierarchical struggle is absolutely true. But the idea that that's Os dois aqui concordam, tanto o Marx quanto o Peterson. E aqui o Peterson está falando sobre hierarquia, que é uma palavra que não aparece, pelo menos na minha pesquisa, não aparece nos livros do Marx. Porque ele usa outro tipo de expressão, né? Ele usa divisão de classe, opressão oprimida, etc. Aí ele está falando sobre a luta hierárquica. Isso faz parte do trabalho do Peterson e eu trouxe aqui também, tá? Isso aqui é no livro 12 Lições para a Vida, do Jordan Peterson, na página 12. A ordem que se segue no caos e na ordem do ser é cada vez mais natural, conforme perdurada mais tempo. Isso porque a natureza é aquilo que se seleciona. E quanto mais tempo uma característica tem existido, mais tempo teve para ser selecionada e moldar a vida. Não importa se é característica física, biológica, social ou cultural. Tudo o que importa, sob uma perspectiva darwinista, é a permanência. E a hierarquia da dominância, embora possa parecer social ou cultural, está presente há cerca de 500 bilhão de anos. É permanente, é real, é um aspecto quase eterno do ambiente. Nós temos vivido uma hierarquia de dominância há muito, muito tempo. Estávamos lutando por posições antes mesmo de termos pele, mãos, pulmões e outros ossos. Não há quase nada mais natural do que a cultura. As hierarquias de dominância são mais velhas do que as árvores. Tá? Então ele está dizendo aqui que a cultura é uma coisa natural. Tá? E o Peterson entende que essa hierarquia de dominância do poder, toda essa divisão, né, são coisas naturais que acontecem, ou seja, apresentam-se na natureza e a nossa cultura só reflete o que a natureza já faz. Tá? E ele tem um trabalho sobre como que a sociedade humana se parece com a sociedade de lagostas. Né? Eu acho ruim, mas ele ficou mundialmente conhecido por isso e tal. But actually, history is not true because it's deeper than history. It's biology itself because organisms of all sorts organize themselves into hierarchies. And one of the problems with hierarchies is that they tend to arrange themselves into a... Tá, winner take it all e tal. O que ele está falando? Ele está falando aqui, então, que a natureza ela é mais do que história. Né? E o Marx ele faz um jogo, inclusive, até invertido. Ele acha que a história e a natureza são a mesma coisa. E que a biologia ela só faz parte da nossa história, por ser matéria. Não só a nossa história humana, mas história com H maiúscula, que se chama, mas também a parte de que nós somos constituídos dessa biologia. Tá? Ou seja, aqui ele concorda com Marx, e eu vou mostrar para vocês, tá? Na página 31 do Ideologia Alemã. Vamos dar uma olhada? Por exemplo, a importante questão sobre a relação do homem com a natureza, as oposições entre natureza e história, como se as duas coisas, porque ele não entende história e natureza como coisas, né? Fossem coisas separadas umas das outras, como se o homem não tivesse sempre diante de si uma natureza histórica e uma história natural, da qual surgiram todas as obras de insondáveis grandezas, sobre a substância e a autoconsciência. Desfaz-se em si mesma, na concepção da célebre, a unidade do homem com a natureza, ou seja, o homem faz parte da natureza. Sempre se deu na indústria e apresenta de modo diferente em cada época de acordo com o menor ou maior desenvolvimento da indústria. O mesmo vale a respeito da luta do homem com a natureza. Vamos seguir agora para a página 35. Desde o início, portanto, a consciência já é um produto social e continuará sendo enquanto existirem homens. A consciência é naturalmente, antes de tudo, a mera consciência do meio sensível,
mais imediato e a consciência de um vínculo limitado com outras pessoas e coisas exteriores ao indivíduo, que se torna consciente. Ela é, ao mesmo tempo, consciência da natureza, que inicialmente se apresenta aos homens como um poder totalmente estranho, onipotente e inabalável, com o qual os homens se relacionam de modo puramente animal e diante do qual se deixam impressionar como um gado. É desse modo uma consciência puramente animal da natureza, a religião da ciência. Religião natural, desculpa. Qual que é o ponto aqui? O Peterson está inicialmente correto, tá? Ou seja, não só correto, como aqui ele está concordando com Marx. A grande questão é a superação dessa relação, porque nós não agimos de forma natural na nossa sociedade. Nós conseguimos dominar a natureza conforme a nossa vontade. Qual é o nome desse domínio? Ou seja, como a gente chama quando o homem domina a natureza da forma com que ele mesmo quer, com que a gente quer? A gente chama isso de tecnologia. Eu dou aula sobre introdução à tecnologia e seus desenvolvimentos. E na história tecnológica, tecnologia significa literalmente o domínio do homem sobre a natureza. Então, primeiramente, a gente é natural e a natureza conta a nossa história, tá? Só que o homem, depois que ele adquire essa autoconsciência, depois que ele supera essa animalidade, quando, nas palavras do Marx, quando a gente consegue os nossos próprios meios de subsistência e de produção, a gente consegue superar essa questão natural através da nossa natureza. Ou seja, a natureza ela é o produto de onde a gente tira todas as questões que também fazem parte do homem, tá? Então a tecnologia é uma extensão da natureza, só que é o homem dominando a natureza, né? Então existe ali uma questão, sim, da autoconsciência, que é o domínio do homem sobre a natureza, tá? E mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso, tá? A winner-take-all situation. And so, that is implicit in some sense in Marx's thinking, because of course Marx believed that in a capitalist society, capital would accumulate in the hands of fewer and fewer people, and that actually is in keeping with the nature of hierarchical organizations. Now, the problem with that isn't so much the fact of so there's accuracy in the accusation that is a eternal form of motivation for struggle, but it's an underestimation of the seriousness of the problem because it attributes it to the structure of human societies rather than the deeper reality of the existence of hierarchical structures per se, which, as they also characterize the animal kingdom to a large degree, are clearly not only human constructions. And tá vendo? Os dois concordam, né? Só que o Peterson ele não faz esse salto adiante, né? Que é a gente racionalizar e escolher quais são as nossas hierarquias, né? O Marx faz isso de forma dialética, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: os seres humanos eles superaram a parte animal e eles passaram a construir as hierarquias através de racionalidade, de poder e etc. A forma econômica, segundo Marx, é a forma com que isso se realiza, né? Mas agora eu quero fazer que está na minha anotação, vamos pensar como que se essas hierarquias, nas palavras do Peterson, vamos pensar as hierarquias como naturais, então? Qual poder é constituído de forma natural? Qual o exemplo disso? Algum poder político é exercido de forma natural? O presidente é presidente por naturalidade? O deputado é deputado por naturalidade? Tá? Um policial ele tem um direito natural à segurança? O professor ele tem direito natural a ter poder na sala de aula? Né? Assim faz o exército por forma natural? De forma nenhuma. Isso acontece de forma social. Nós escolhemos que tipo de hierarquia vamos pensar. E até mesmo um poder que tem completa relação natural, que é o da família, se estrutura de forma social. E nesse caso, econômico. Como assim? Quando os filhos têm
autonomia econômica, eles não mais estão debaixo daquela hierarquia social, que é do pai e mãe. Ou seja, depois que a gente tem os nossos meios de produção, nós não estamos mais dentro dessa divisão hierárquica de pai e filho, tá? E de marido e esposa também. Se a mulher simplesmente tem mais dinheiro, normalmente ela é quem manda na casa, né? Ou seja, mesmo em relações que são completamente naturais, existe um aspecto econômico, social muito grande ali, tá? Então, mesmo as relações que são muito naturais, como a família, existe o aspecto social, econômico nela. Opa, vamos lá. And the idea that there's hierarchical competition among human beings, there's evidence for that that goes back at least to the Paleolithic times. And so that's the next problem, is that, well, this ancient problem of hierarchical structure is clearly not attributable to capitalism, because it existed long in human history before capitalism existed, and then it predated human history itself. So the question then arises, why would you necessarily, at least implicitly, link the class struggle with capitalism, given that it's a far deeper problem? And now it's also... Tá, aqui tá só errado mesmo, tá? O Marx não faz isso. Ele não liga o capitalismo com luta de classes, falando que o capitalismo é a luta de classes, etc. Aqui, peço, ele não entendeu, tá? Na história europeia, segundo Marx, é a história da luta das classes. O capitalismo, ele só expôs isso muito mais claro, tá? E mais, isso tem no manifesto, ele deveria saber sobre isso. O Marx, ele fala que a classe burguesa, ela é uma classe que ela é revolucionária. E depois ela tira os meios revolucionários do proletariado. Ou seja, ela foi a classe oprimida e depois passou a ser a classe opressora. E eu acho que ele realmente não entendeu, porque não é que o capitalismo... isso acontece no capitalismo. Isso também acontece no capitalismo de forma muito mais explícita. E existe essa contradição óbvia, lógica, histórica, de que a burguesia era oprimida por isso, e depois a burguesia fez a mesma coisa com os proletários, né? Com os trabalhadores. A grande questão é que no capitalismo existe a racionalização dessa divisão, né? E que, obviamente eu estou lendo, né? E que é como se fosse uma escolha dos capitalistas criar uma sociedade que foi uma sociedade praticamente criada do zero, né? Superar essa questão com a opressão dos trabalhadores, né? Então esse que é o ponto. Não é que é uma hierarquia natural que criou o capitalismo, não, foram escolhas das pessoas, né? Also, you've got to understand that this is a deeper problem for people on the left, not just for people on the right. It is the case that hierarchical structures dispossess those people who are at the bottom, those creatures who are at the bottom, speaking, say, of animals, but those people who are at the bottom, and that is a fundamental existential problem. But the other thing that Marx didn't seem to take into account is that there are far more reasons that human beings struggle than their economic class struggle. Sim. E o Marx fala sobre isso, tá? Eu só não achei, tá? Mas ele fala que existem muitas formas de luta, tá? A grande questão dele não é sobre essas lutas, tá? É que o que move a história, ou seja, o que passa de um período para o outro, o que move a história desses períodos, a grande história, né? A história no sentido hegeliano do termo, são essas lutas de classes, tá? Então, essas lutas econômicas. E aí ele vai listar no Manifesto Comunista, ele cita, tá? Então ele vai falar do Império Romano, ele vai falar de vários outros, tá? Então, sim, isso aí é uma coisa que o Peterson deveria saber. Se sabe, não está ignorando, ou se leu, não entendeu, na minha opinião. Even if you build the hierarchical idea into that, which is a more comprehensive way of thinking about it, human beings struggle with themselves, with the malevolence that's inside themselves, with the evil that they're capable of doing, with
the spiritual and psychological warfare that goes on within them. And we're also actually always at odds with nature. And isso aqui pra mim, essa pra mim é a pior parte de tudo, tá? Ele está dizendo que a gente está sempre em desacordo com a nossa natureza humana, com a nossa natureza, né? Por que isso aqui me incomoda? Ele está dizendo que isso não aparece, eu acho que ele até fala agora, né? At all, em geral. É por isso que você tem que ler, tá? Vamos lá? Ideologia alemã, página 100. Eu devia ter... mas é aqui. A filosofia hegeliana foi apresentada como uma união entre Spinoza e Fichte. Esses dois aqui são... isso aqui faz parte do primeiro trabalho do Hegel, tá? Que é juntar essas duas filosofias aqui que não juntáveis, né? Hegel é um autor imprescindível, genial, brilhante, tá? Mas vamos continuar. Ao mesmo tempo foi enfatizada a contradição que reside nessa união, claro. E é por isso que eu costumo sempre falar que a contradição faz parte da realidade e também da filosofia. Então vamos continuar que eu estou me estendendo. É característica de São Bruno que ele, diferentemente dos autores da Sagrada Família, não considera a relação da autoconsciência como substância, uma questão controversa no interior da especulação hegeliana, mas como uma questão histórico-mundial e até mesmo uma questão absoluta. Deixa eu ler aqui no meu celular que fica melhor, porque minha visão está uma merda. Essa é a única forma no qual ele pode expressar o conflito do presente. Ela realmente acredita no triunfo da autoconsciência sobre a substância. Exerce uma influência essencial não apenas no equilíbrio europeu, mas também em todo o futuro desenvolvimento da questão de Orwell. Aqui, mais uma vez, ele está falando sobre a nossa autoconsciência sendo superior à matéria, ou seja, nosso pensar, a ideia sendo superior à matéria. E aqui ele está falando sobre também uma contradição de que o nosso interior luta contra o nosso exterior, tá? E é aqui que, ou seja, já é a primeira aparição, né? Ele faz isso confrontando também um cara chamado... esqueci o nome agora. Esqueci o nome do cara. Eu devia ter anotado. Mas enfim. Ela é para fazer uso da expressão de Hegel no interior da abjeção. A revolta contra essa abjeção, uma revolta que se vê impulsionada necessariamente pela contradição entre sua natureza humana e sua situação de vida, que é a negação franca e aberta repulsa à ampla dessa mesma natureza. Eu não abri o livro. Pera aí. Desculpa, gente. Aqui eu estou citando a Sagrada Família, tá? Tomara que abra, né? Vamos lá. Mas é a página 58 da Sagrada Família. Não está abrindo e eu não vou... Mas literalmente aqui, o que o Marx está falando existe uma contradição entre a natureza humana e a sua situação da vida. É a negação, olha só, a negação franca e aberta e resoluta da mesma natureza. É a revolta que se vê impulsionada nessa expressão, né? Ou seja, o Marx está falando exatamente o que o Peterson diz que ele não diz, tá? E aqui, mais uma vez, nos manuscritos, ele fala sobre isso também, tá? Deixa eu ver se eu achei isso aqui. Mas eu acho que eu não... Deixa eu ver. Eu não... isso aqui eu acho que eu não procurei, né? Deixa eu ver. Não, esse aqui eu acho que eu não... Aqui, é aqui mesmo. É evidente nas mais primitivas etapas da produção alienada, nos serviços prestados aos deuses, que o produto pertencia a estes, mas os deuses nunca eram por si só donos do trabalho humano, tampouco era a natureza. Que contradição haveria se, quanto mais o homem subjugasse a natureza com o seu trabalho, e quanto mais as maravilhas dos deuses fossem tornadas supérfluas pela indústria, ele abstivesse
da sua alegria de produzir e sua fricção. Ok, vamos parar por aqui. Aqui é o livro Manuscritos Econômicos Filosóficos, tá? Que está aqui disponível, eu vou colocar isso no vídeo, tá? O link. O que o Marx está querendo dizer aqui, tá? Ele está querendo dizer que o homem, ele salta dessa questão, primeiro como um ser criado, tá? Só que o que produzia as coisas não era Deus, né? Quem produziu as pirâmides, que era para Deus, não eram os deuses no Egito, mas o próprio trabalho humano. E o Marx ele aponta essa contradição sobre o homem fazer parte da natureza e ele superar essa naturalidade através do trabalho, tá? E também da tecnologia, né? Ele só não diz esses termos. Vamos de novo para a ideologia alemã, na página 255. Você que está aí no seu livrinho pode olhar junto comigo, né? Mas vamos lá. O egoísmo, em acordo consigo mesmo, quer transformar cada homem mais propriamente em um estado policial secreto. A reflexão, tal como um espião, um olheiro, vigia todo e qualquer meneio do espírito e do corpo, e todo ato e pensamento, toda manifestação de vida são para ela, um caso de reflexão, isso é, um caso de polícia, de se policiar, né? É nesse conflito interno do homem entre impulso natural e reflexão que consiste o egoísta em acordo consigo mesmo. Tá? Ele está falando sobre o conflito que existe entre a naturalidade e o pensamento crítico. Vamos agora a 406. Todos os conflitos que os homens, por suas condições reais de vida, travam consigo mesmo e com outros aparecem, segundo o mestre Sancho, como conflitos que o homem travam com representação acerca do viver do homem. Deixa eu explicar isso aqui. Para o Sancho, o homem, abre aspas, o homem não é indivíduo, mas sim um pensamento ideal do homem, tá? Ou seja, humanidade. Aqui ele também está criticando a parte idealista do que seria o homem, tá? Então ele está dizendo o seguinte, olha, para o Sancho, que eu não conheço quem é, ele está fazendo, ou seja, uma crítica ontológica idealista materialista. Para ele, não existe o que o homem tem de conflito interno é da idealização do que é o homem com o homem, ou seja, da ideia com a natureza. E aqui o Marx está em desacordo com isso, porque para o Marx não existe essa questão inteira, né? Os idealistas, igual o Sancho, ele ignora que do homem como matéria. Para ele está sendo um conflito egoístico, porque é um conflito da ideia do que é o homem, é como se tivesse nos pensamentos platônicos um mundo ideal do que é o homem e um mundo ruim, né? O mundo material do que é o homem, e o homem está errado, né? No mundo real. Porque no mundo ideal o homem é outra coisa, né? E o Marx é completamente contrário a isso aí, né? Isso aqui é uma crítica ontológica, é uma crítica do que é o ser humano, o que é o homem. E sim, mesmo nessa crítica do Marx, ele fala sobre o conflito que existe do homem com ele mesmo. Que é um conflito interno e também é um conflito externo. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar que o Marx critica essa forma como uma forma idealista e também como uma forma epistemológica, ou seja, do que é o conhecimento, pensar sobre pensar. Mais uma vez, o Peterson está errado no começo do vídeo, que o Marx faz isso sim, e também no pensamento sobre reflexão do que é o ser. E vamos aqui de novo para a página 256, desculpa, que é uma continuação do que a gente já estava falando sobre o comportamento egoístico, e que eu também não marquei, que coisa ruim. Vamos ver se eu acho aqui de olhada, para vocês acompanharem comigo. Não tô achando. Não tô achando, infelizmente. Calma. Achei aqui. É isso aqui. O comportamento verdadeiro egoísta. Aqui, gente, eu vou ler até só para vocês
acompanharem comigo, eu estou lendo essa parte aqui, ó. Eu acho que é até... Isso. Como é um texto grande, eu vou ler correndo mesmo. Comportamento do verdadeiro egoísta como criador. É aqui? É. Isso. Em relação a si mesmo como criatura, foi determinado no sentido que, contra a determinação em que ele se fixa como criatura, por exemplo, contra si mesmo como pensante, como espírito, ele se afirmou como determinado também diferente como carne. Mais tarde, ele não mais se afirmou como realmente algo também diferente determinado, mas como a mera representação de algo também diferentemente determinado em geral. Portanto, a atividade criadora constituiu aqui na reflexão de que essa determinação, nesse caso, o pensar, também lhe poderia ser indiferente, no refletir em geral, e desse modo ele naturalmente só cria determinações reflexivas quando cria alguma coisa que seja. O que o Marx está dizendo aqui? Que o homem, ele não só é uma criatura criada, né? Ele não é só uma criatura, mas ele também é capaz de criar através, quando ele começa a criar. Como isso acontece? Através do trabalho. Tá? Então é a manifestação individual, a manifestação do indivíduo, que ele, quando ele cria, ele supera essa coisa de ser simplesmente uma criatura, né? Mas ele também é uma criatura criando. Existe essa contradição, tá? E eu sei que o pessoal da ontologia cristã pensa sobre subcriações, né? Que é o que o ser humano seria capaz, né? Mas sim, o Marx vê isso, tá? Quando ele está criticando aqui tanto o Sancho quanto o Steiner, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui, que eu acho que tem alguma coisa aqui, mas eu acho que ficou bem longo já, né? Porque ele também fala, né, sobre isso nas páginas seguintes, tanto na página 257, né, que é exatamente essa que eu tô, mas eu não vou ler porque já está ficando longo, tá? E também mais na página 35, né? Olha só como que existe o Marx falando disso o tempo inteiro, né? Isso é inacreditável, né? Mas não é essa parte, não, consciência. Deu para perceber que eu me esforcei mais em umas partes do que em outras, né? Vamos lá. Aqui, ó. Essa consciência de carneiro, né? Tribal, tem aperfeiçoamento por meio da produção aumentada. E é disso que eu estou falando aqui, né? A gente viu a outra parte anteriormente, né? A consciência, a necessidade de firmar relações com indivíduos, constitui o começo da consciência do homem, definitivamente vive numa sociedade. Esse começo é algo tão animal quanto a própria vida social. É uma mera consciência gregária e o homem se diferencia do carneiro aqui somente pelo fato de que, no homem, a sua consciência toma lugar instintivo, do que é o seu instinto, é o instinto consciente, ou seja, existe a diferença entre a consciência animal e a consciência do homem. Então aqui o Marx ele separa essas duas consciências, tá? Por meio de quê? Por meio da produtividade aumentada, tá? Ou seja, o trabalho aqui é o que diferencia o animal, ou seja, a consciência instintiva, da consciência humana. Eu só estou querendo mostrar isso, que o Peterson fala que o Marx não faz uma coisa, que ele faz tanto que chegou essa parte para mim ficou chata de falar, tá? Marxism in general, it's as if nature doesn't exist. The primary conflict, as far as I'm concerned, or a primary conflict that human beings engage in, is the struggle for life in a cruel and harsh natural world. And it's as if that doesn't exist in the Marxist domain. Existe o tempo inteiro, como a gente viu. It's because there's a class struggle that's essentially economic. It's like, no, human beings have problems because we come into life starving and lonesome. And we have to solve that problem continually, and we make our social arrangements, at least in part, to ameliorate that, as well as to, well, on occasion exacerbate it. And so there's also very little understanding in the Communist Manifesto that any of the
like say hierarchical organizations that human beings have put together might have a positive element. And that's an absolute catastrophe because hierarchical structures are actually necessary to Isso não está em momento nenhum no manifesto. Nenhum. solve complicated social problems. We have to organize ourselves in some manner, and you have to give Nós temos que nos organizar de alguma maneira. O Marx fala literalmente sobre isso no Manifesto Comunista. O manifesto é um chamado para a organização. the devil his due, and so it is the case that hierarchies dispossess people, and that's a big problem. That's the fundamental problem of inequality. But it's also the case that hierarchies happen to be a very efficient way of distributing resources, and it's finally the case that human hierarchies are not fundamentally predicated on power. And I would say that biological, anthropological data on that are crystal clear. You don't rise to a position of authority that's reliable in a human society primarily by exploiting other people. It's a very authority that's reliable in a human society primarily by exploiting other people. Of authority that's reliable in a human society primarily by exploiting other people. Of authority that's reliable in a human society primarily by exploiting other people. A very unstable means of obtaining power. So that's a problem. Sabe por que tá todo mundo rindo? Porque ele tá ignorando a realidade. Você não sobe na hierarquia humana explorando outras pessoas. Sério? Você realmente acredita nisso? Eu acho que não. Well, the people that laugh might do it that way. Ele deu uma patada aí na plateia, tá? Mas eu concordo com a plateia, né? Eu acho que esse argumento dele é Okay, now ridículo. the other problem that comes up right away is that Marx also assumes that you can think about history as a binary class struggle with clear divisions between, say, the proletariat and the bourgeoisie. And that's actually a problem because it's not so easy to make a firm division between who's exploiter and who's exploitee, let's say, because it's not obvious, like in the case of small shareholders, let's say, whether or not they happen to be part of the oppressed or part of the oppressor. This actually turned out to be a big problem in the Russian Revolution. And by big problem, I mean tremendously big problem. Because it turned out that you could fragment people into multiple identities. And that's a very... Isso é mais uma questão, né? O que é divisão de classes, né? Que eu acho que ele também não entendeu. A divisão de classes não é um entendimento identitário sobre as coisas, tá? Deixa eu ver se aqui na Sagrada Família eu vou conseguir abrir a página 58. Tá? Opa. Deixa eu ver. Aqui. Eu vou ler essa parte. Tá. Mas a primeira das classes se sente bem. Opa. E aprovada nessa autoalienação. Sabe que a alienação é seu próprio poder e nela possui a aparência de existência humana. A segunda, por sua vez, a classe trabalhadora, sente-se aniquilada nessa alienação. Vislumbra dela impotência e a realidade de existência desumana. Ela é, para fazer uso da expressão de Hegel, no interior da abjeção, a revolta contra a abjeção. Essa aqui é a citação agora que eu usei anteriormente, né? Dentro dessa antítese, o proprietário privado é, portanto, o partido conservador e o proletário o partido destruidor. Daquela parte, a ação visa manter a antítese da ação do seu aniquilamento. Por que eu estou lendo isso aqui? Pelo seguinte, não é uma questão identitária a divisão de classes, porque existe a alienação. Tá? O que a alienação é? É você se entender como forma diferente do que você é dentro da cadeia produtiva. Então é aí que eu acho que não existe uma nuance tão grande. Os interesses de classe são os mesmos da classe trabalhadora e da classe burguesa. Só que a classe burguesa tem
noção disso, eles têm a consciência disso e escolhem alienar a classe proletária. A classe burguesa, capitalista, ela quer que o trabalhador trabalhe mais ganhando menos, gastando o mínimo possível. A classe trabalhadora quer trabalhar menos, ganhando mais em melhores condições de trabalho. Não existe ninguém que vai discutir sobre isso. Tá? Mas às vezes o chefe quer pagar mais a pessoa e dar melhores condições. Historicamente isso é mentira. Ele só dá melhores condições quando ele não tem escolha. Tá? Ou só paga um trabalho melhor quando não tem escolha. Tá? Se ele pudesse pagar menos, ele pagaria menos. Se ele puder, tanto é que a primeira coisa que o chefe faz quando o proletário, ou burguês, não capitalista, faz, quando tem que abaixar custo, é demitir as pessoas. É a primeira coisa. Ele não diminui o lucro, diminui as pessoas. Tá? Então, não existe essa falta de nuance nessa divisão de classes. E, além disso, também não é uma questão identitária de você se acreditar como tal, porque existe alienação, tá? E existe ideologia. Então, mesmo que você não se entenda como classe trabalhadora, se você é trabalhador, você é trabalhador. Não é uma questão de identidade, é a questão de em qual parte da cadeia produtiva dentro da economia você está. Ou você detém os meios de produção, ou você vende sua força de trabalho para sobrevivência. Se você vende sua força de trabalho, você é trabalhador. Se você não trabalha e tem os meios de produção, você é capitalista. E existe no meio ali os pequenos burgueses, que têm que trabalhar dentro do meio de produção que ele mesmo produz, que ele mesmo detém. E esses são os pequenos burgueses. E isso não é uma coisa que está nublada dentro do pensamento marxista. Tá? Isso está muito claro no pensamento marxista. Fairly easy thing to do. And you could usually find some axis along which they were part of the oppressor class. It might have been a consequence of their education, or it might have been a consequence of the wealth that they strived to accumulate during their life, or it might have been a consequence of the fact that they had parents or grandparents who were educated or rich, or that they were a member of the priesthood, or that they were socialists, or anyways, the listing of how it was possible for you to be bourgeois instead of proletariat grew immensely, and that was one of the reasons that the Red Terror claimed all the victims that it claimed. And so that was a huge problem. It was probably most exemplified by the demolition of the kulaks, who were basically peasant farmers, although... As kulaks, eles eram, igual ele está falando, camponeses, e que eles foram desapropriados para a grande coletivização dos campos da União Soviética. Tá? Como eu não tenho tanta leitura sobre isso, não vou comentar, e isso também não é marxiano, ou seja, ele não está falando do Marx em si, mas das experiências soviéticas. Although effective ones in the Soviet Union, who had managed to raise themselves out of serfdom over a period of about 40 years and to gather some degree of material security about them. And about 1.8 million of them were exiled. About 400,000 were killed, and the net consequence of that removal of their private property because of their bourgeois status was arguably the death of 6 million Ukrainians in the famine. Por causa do seu estágio burguês, aconteceu a morte de 6 milhões de ucranianos nas fomes de 30. Isso aqui ele está falando sobre... é um nome ucraniano sobre isso, que eu esqueci. Holodomor, né? Isso aqui, gente, não existe consenso sobre se o Holodomor foi uma política planejada ou se foi devido a condições climáticas, etc. Por quê? Porque existiam vários ciclos de fome durante naquele lugar ali, né? A União Soviética, etc. Tá? Então ali era um lugar que tinha fomes constantes. E na década de 30 existiu essa grande fome que matou mais russos do que ucraniano. Tá? Então, aí o pessoal clama isso como se isso fosse genocídio, né? Ou seja, fosse uma coisa política armada pelo Stalin para fazer isso. Não existe consenso histórico se foi isso ou se foi devido às condições climáticas. A União Soviética não estava preparada para resolver isso, com certeza. Mas um fato é que depois da fome de 30 nunca mais teve fome naquele lugar.
Sendo que a história era uma história de fome, e depois dessa fome de 30, os socialistas entenderam como resolver esse problema, depois nunca mais teve fome. A mesma coisa depois da década de 60 na China, tá? Só comentando. Mas eles não morreram porque eles eram burgueses, tá? Eles morreram porque não tinha comida mesmo. A ideia binária da luta de classe foi uma ideia má, né? Tá, a ideia do... Ele não gosta da dialética hegeliana. Tá bom, mas não é uma má ideia, né? O Hegel é um gênio. It's also bad in this way, and this is a real sleight of hand that Marx pulls off, is you have a binary class division, proletariat, bourgeoisie, and you have an implicit idea that all of the good is on the side of the proletariat and all of the evil is on the side of the bourgeoisie. And that's classic group identity thinking, you know. It's one of the reasons I don't like identity politics is because once you divide people into groups and pit them against one another, it's very easy to assume that all the evil in the world can be attributed to one group. Tá. Eu não acho que grupo identitário, desses que são conhecidos também como pós-modernos, né? Eu não acho que o grupo identitário seja marxista, tá? Eu não acho. Então, assim, por mais que a ideia dialética seja parecida, eu não acho isso marxista, tá? A dialética não foi inventada por Marx, tá? The hypothetical oppressors and all the good to the other. And that, well, that's naive beyond comprehension. Seria realmente ingênuo se as pessoas realmente pensassem isso. E não é. Se o Marx pensasse isso, não é, tá? Não existe moralidade no pensamento econômico do Marx. Ele não está falando que o que o proletário faz está certo e que o que o burguês faz está errado e por isso tudo que os proletários fazem vale. Isso não existe. Ele critica, por exemplo, as comunas de Paris no 18 de Brumário, tá? Então, assim, e na crítica de Programa de Gotha. Deixa eu ver se eu anotei isso. De novo eu deixei passar. É uma pena. Mas eu acho que está ficando muito longo, tá? Então eu vou deixando passar. A grande questão aqui é que é o seguinte, o Marx ele não faz um pensamento moral econômico a priori, ou seja, antes da experiência. Ele está demonstrando a experiência para mostrar que o que os burgueses fazem é opressão. É isso, tá? Por quê? Porque no capitalismo a gente tem os meios de cada um ter os próprios meios e a relação econômica é uma escolha de opressão pelos burgueses, tá? Problem as well, because Marx also came up with this idea, which is a crazy idea as far as I can tell, that's a technical term, crazy idea, of the dictatorship of the proletariat. And that's the next idea that I really stumbled across. It was like, okay, so what's the problem? Well, the problem is the capitalists own everything. They own all the means of production. And they're oppressing everyone. That would be all the workers. And there's going to be a race to the bottom of wages for the workers as the capitalists strive to extract more and more value from the labor of the proletariat by competing with other capitalists to drive wages downward, which, by the way, didn't happen, partly because wage earners can become scarce, and that actually drives the market value up. Vejam os estudos do Kuznets, vejam os estudos do Steinitz, vejam os estudos do Piketty, vejam os estudos do Anthony Atkinson, tudo sobre isso, a nível mundial, tá? Excluindo a China. Depois da década de 80, os salários ou se mantiveram ou diminuíram, tá? Em relação às décadas anteriores, tá? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, tá? O salário real dos trabalhadores está diminuindo. Já o que a gente está vendo hoje é a ascensão dos bilionários e dos milionários, ou seja, a classe trabalhadora está ganhando menos, tem menos condições de sobrevivência, tá? E tem produzido mais. Então, esse mercado livre que ele está vendo, está produzindo isso, ele não está mais acontecendo, tá, gente? Aconteceu durante boa parte do capitalismo, isso é incrível, só que agora
A gente está vendo um outro tipo de capitalismo. Upward, but the fact that you assume a priori that all the evil can be attributed to the capitalist. Só um comentário aqui. Eu acabei de receber uma mensagem do meu primo falando: você tem que fazer um react desmentindo isso. E nem é sobre o vídeo que a gente está fazendo. Então, provavelmente eu vou continuar fazendo react dessas coisas, tá? And all the good, the bourgeoisie, and all the good could be attributed to the proletariat meant that you could hypothesize that a dictatorship of the proletariat could come about, and that was the first stage in the communist revolution. And remember, this is a call for revolution, and not just revolution, but bloody. Só comentar isso aqui. Não é qualquer revolução, uma revolução violenta e sangrenta, né? A Hannah Arendt fala sobre revolução, ela não é marxista, que toda revolução é assim. A inglesa, a francesa, a americana, etc. Toda revolução é violenta, sangrenta, e agora ele vai continuar. Isso. E derrubar todas as instituições sociais. Isso qualquer revolução é assim, tá? Essa é a definição de revolução. Anyways, the problem with that, you see, is that because all the evil isn't divided so easily up into oppressor and oppressed, that when you do establish a dictator of the proletariat to the degree that you can do that, which you actually can't because it's technically impossible and an absurd thing to consider to begin with, not least because of the problem of centralization, and you have to hypothesize that you can take away all the property of the capitalists. You can replace the capitalist class with a minority of proletariats. How they're going to be chosen isn't exactly clear in the Communist Manifesto. Sim, isso é verdade. E é uma ideia do Marx. Não tentar ditar como serão as escolhas e as políticas. O Zizek comenta sobre isso no debate, se vocês quiserem ver ele todo, tá? Mas foi uma propositiva do Marx que eu concordo, que não se deve pensar exatamente como que vão ser as políticas, porque as políticas são construídas de acordo com as necessidades locais. Não existe uma necessidade global de como serão feitas as organizações sociais, tá? Então, na verdade, isso é um mérito do Marx, tá? Reconhecer as limitações do pensamento local, porque ele é um cara da Europa, né? None of the people who are from the proletariat class are going to be corrupted by that sudden access to power, because they're, well, by definition, good. Não existe essa definição de bom no marxismo, e eu quero agora que vocês pensem como que ele está criticando e como que isso que ele está criticando não é o capitalismo. Vamos lá. So then you have the good people who are running the world, and you also have them centralized so that they can make decisions that are insanely complicated to make, in fact, impossibly complicated to make. And so that's a failure conceptually on both dimensions, because, first of all the proletariat aren't going to be good. Sim, o Marx concorda com isso. People in the same position as the evil capitalists, especially if capitalismo não são maus. Social pressure is one of the determining factors of human character, which the Marx não está falando sobre as pessoas, ele está falando sobre a estrutura. Certainly believe, then why wouldn't you assume that the proletariat would immediately become as or more corrupt than the capitalists? Eu não peguei a referência do 18 Brumário também, né? Como o vídeo está ficando mais longo do que eu pensei, já deve ter passado de 1 hora até, né? Que eu não estou contando. Mas no 18 Brumário ele fala sobre isso, né? Sobre como que a Revolução Francesa aconteceu e como que esse pensamento de opressão e oprimido se voltou, né? Então aqui ele vai falar sobre a classe burguesa como uma contradição, né? Que eu já até falei sobre isso anteriormente. Que eles eram os oprimidos e depois passaram a ser os opressores. Então, ali, literalmente, ele está falando o que o Marx fala em 18 Brumário, tá? Ou seja, ele fala, o Marx não assume isso, e sim, o Marx faz. Mais uma vez. The next problem is, well, what makes you think that you can take some system as complicated as like capitalist free market society and centralize that and put decision-making power in the hands of a few people
Tá, como que isso não é um monopólio que a gente está vivendo hoje, das grandes empresas? The mechanisms without specifying the mechanisms by which you're going to choose them, like what makes you think they're going to have the wisdom or the ability to do what the capitalists were doing? Você acha que o que os capitalistas estão fazendo hoje é baseado em sabedoria e bom senso e criticismo? Eu acho que não. Eu acho que isso é só acúmulo de poder na mão de poucas pessoas. Ou seja, o centralismo que ele tem medo já acontece hoje. Unless you assume, as Marx did, that all of the evil was with the capitalists and all the good was with the proletariats, and that nothing that capitalists did constituted valid labor, which is another thing that Marx assumed, which is palpably absurd. Because people who are, like maybe if you're a dissolute aristocrat from 1830 or earlier, and you run a feudal estate and all you do is spend your time gambling and chasing prostitutes, well, then your labor value is zero. But if you're running a business and it's a successful business, first of all, you're a bloody fool to exploit your workers, because even if you're greedy as sin, because you're not going to extract the maximum amount of labor out of them by doing that. And the notion that you're adding no productive value as a manager rather than a capitalist it's absolutely absurd. All it does is indicate that you either know nothing whatsoever about how an actual business works, or you refuse to know anything about how an actual business works. So that's also a big problem. So then the next problem is the criticism of profit. It's like, well, what's wrong with profit exactly? What's the problem with profit? Well, the idea from the Marxist perspective was that profit was theft. Não. Vamos lá. A questão não é o lucro ser roubo, tá, gente? Mas isso aqui, eu tô tentando correr pra acabar o vídeo, tá, gente? Eu juro pra vocês. Ficou um vídeo muito mais longo que eu pensei e eu estou com fome, tá? O que ele está falando é sobre a acumulação primitiva, tá? Isso aqui é a introdução, né, do livro, né? Ele traz a segunda grade descoberta por Marx. A primeira foi a do mais valor. A segunda é dos meios incríveis pelo qual a acumulação primitiva se realiza, graças ao qual, mediante a existência de uma massa de trabalhadores livres, de descobertas tecnológicas, o capitalismo pôde nascer e se desenvolver nas sociedades ocidentais. Esses meios são a mais brutal violência, o roubo e os massacres. Ou seja, através da violência, dos roubos e do massacre, tudo isso, né, sociedade capitalista, foi possibilitado, tá? E uma outra questão do porquê que eu falei não, vamos ver aqui agora, aqui, a utilização de minha força de trabalho e o roubo dessas forças são completamente distintas. O Marx não está vendo que a ideia do lucro era roubo, tá? Ele não vê isso. Ele vê o trabalho oprimido, explorado, e o roubo são coisas diferentes. Através do roubo, da violência, da aniquilação, o capitalista consegue tirar a mais-valia do trabalhador. Essa mais-valia é roubo, tá? E o porquê que está sendo roubado? Está sendo roubado porque ele está... Não o lucro em si. O lucro, gente, existe antes do capitalismo, tá? Antes do capitalismo existe o lucro. No socialismo vai ter lucro? Sim, vai ter. Porque o trabalho também necessita do lucro, tá? Para ele continuar sendo produtivo. O que o Marx fala é que esse lucro é tão exorbitante que o trabalhador não consegue tirar o fruto do próprio trabalho. Essa é a alienação do trabalho. No cálculo econômico que o Marx faz no Capital, ele coloca o lucro também como valor do produto, tá? Então, o Marx não pensa que o lucro é roubo. No, but profit, well, can be theft because crooked people can run companies.
commodities, and so sometimes profit is theft, but that certainly doesn't mean that it's always theft. What it means, in part at least, if the capitalist is adding value to the corporation, then there's some utility and some fairness in him or her extracting the value of their abstract labor, their thought, their abstract abilities, their ability to manage the company, and to engage in proper competition and product development and efficiency and the proper treatment of the workers and all of that. And then if they can create a profit, well, then they have a little bit of security for times that aren't so good, and that seems absolutely bloody necessary as far as I'm concerned. And then the next thing is, well, how can you grow if you don't have a profit? And if you have an enterprise that's valuable and worthwhile, and some enterprises are... Parece que a ideia louca, quando ele fala, é porque é. E ninguém defende isso não, gente. Na China tem lucro, na União Soviética tinha lucro e tal. O que é a proposta da sociedade socialista não é o fim do lucro, mas é o fim da mercantilização das coisas como um todo. Na sociedade capitalista, tudo é baseado em lucro. A família, o amor, etc. Então esse é o tipo de coisa que a gente está falando. De tirar coisas que não são pela lógica de mercado como lógica de mercado. Por exemplo, a habitação. Na União Soviética, a habitação não era conhecida como produto, mas como direito. Em Cuba também. Então, assim, você ter direito à sua casa é diferente de você poder comprar a sua casa. Tá? Porque hoje, por exemplo, a gente vive um aluguel muito caro e o preço das casas impossíveis. E é muito difícil para a classe trabalhadora, às vezes até impossível, conseguir comprar a casa. Tá? O sonho da casa própria. Não é a realidade da casa própria, é o sonho. É isso, o máximo que a gente pode ter, né, como classe trabalhadora. Já na União Soviética e em Cuba, as pessoas que não tinham casa eram menos de 1%. E aqui a gente tem mais morador de rua, mais casa vazia do que morador de rua em São Paulo. Porque a gente pensa na lógica de mercado quando a gente fala sobre coisas básicas como moradia. Seems to me that a little bit of profit to help you grow seems to me the right approach. And then the other issue with profit, and you know this if you've ever run a business, is it's a really useful constraint. You know, like, it's not enough to have a good idea. It's not enough to have a good idea and a sales and marketing plan, and then to implement that. And all of that, that's bloody difficult. Like, it's not easy to have a good idea. And it's not easy to come up with a good sales and marketing plan. And it's not easy to find customers and satisfy them. And so, if you allow profit to constitute a limitation on what it is that you might reasonably attempt, it provides a good constraint on wasted labor. And so most of the things that I've done in my life, even psychologically, that were designed to help people's psychological health, I tried to run on a for-profit basis. And the reason for what that was, apart from the fact that I'm not averse to making a profit, partly so my enterprises can grow, but was also so that there were forms of stupidity that I couldn't engage in because I would be punished by the market enough to eradicate the enterprise. Tá, individualmente isso é verdade, tá? Mas em grande escala, as grandes corporações erram tanto e não são punidas, porque elas têm tanto poder que é só a gente pensar no caso das americanas, que é literalmente isso, que mesmo quando elas erram, elas não são punidas pelo mercado, tá? Inclusive a americana já tem poder mais de punir o próprio mercado quando ela erra do que autopunição, tá? Com desemprego e essas coisas. Só para dar um exemplo, tá? Okay, and then so the next issue, this is a weird one. So Marx and Engels also assume that this dictatorship of the proletariat, which involves absurd centralization, the overwhelming probability of corruption, and impossible computation as the proletariat now try to... Como isso não é a mesma coisa que no capitalismo, né? Rationally compute the manner in which an entire market economy could run, which cannot be done because it's far too complicated for anybody to think through. O capitalismo funciona sem conseguir fazer isso também, tá? Então não é um problema. The next theory is that somehow the proletariat dictatorship would become magically hyperproductive. And there's actually no... Não. A questão aqui é que sem o poder político
da burguesia, a classe trabalhadora consegue desenvolver melhor o seu trabalho. Tá? Quer um exemplo disso? China. Sem a financiarização, a classe trabalhadora consegue produzir mais valor. Não de mais-valia, né? Mas um valor maior. Como a exploração é menor, a gente conseguiria produzir mais. E é literalmente o que acontece hoje na China. Sem mágica, só ciência social. No theory at all about how that's going to happen. And so I had to infer the theory, and the theory seems to be that once you eradicate the bourgeoisie, because they're evil, and you get rid of their private property, and you eradicate the profit motive, then all of a sudden, magically, the small percentage of the proletariat who now run the society determine how they can make their productive enterprises productive enough so they become hyper-productive. Now, and they need to become hyper-productive for the last error to be logically coherent in relationship to the Marxist theory, which is that at some point the proletariat, the dictatorship of the proletariat, will become so hyper-productive that there'll be enough material goods for everyone across all dimensions. And when that happens, then what people will do is spontaneously engage in meaningful creative labor, which is what they had been alienated from in the capitalist horror show, and the utopia will be magically ushered in. But there's no indication about how that hyperproductivity is going to come about, and there's also no understanding that, well, that isn't the utopia that is going to suit everyone, because... Porque não vai, porque não é. Não vai ser bom para os burgueses, não vai atender a todos, tá? There are great differences between people. And some people are going to find what they want in love, and some are going to find it in social being, and some are going to find it in conflict and competition, and some are going to find it in creativity, as Marx pointed out. But the notion that will necessarily be the end goal for the utopian state is preposterous. And then there's the Dostoevskian observation too, which is one not to be taken lightly, which is, what sort of shallow conception of people do you have that makes you think that if you gave people enough bread and cake, in the Dostoevskian terms, and nothing to do with except busy themselves with the continuity of the species, that they would all of a sudden become peaceful and heavenly. Não existe esse pensamento, tá? O que o Marx fala é literalmente acabar com os meios de opressão. A gente não pensa as pessoas como sendo boas, naturalmente boas, tá? Vai acontecer opressão ainda no socialismo, sim, tá? A grande questão é que vai ser direcionada a quem quer ter a propriedade privada, porque a propriedade privada é um fruto que gera opressão. Esse que é o ponto do marxismo, né? Então, acabando com esse fruto, vão gerar outros tipos de opressão. Porque o socialismo não é uma sociedade livre de contradição, gente, tá? Então, assim, ele está colocando em termos ridículos e absurdos para parecer ridículo e absurdo. Mas o Marx também não pensa sobre isso, tá? Dostoevsky's idea was that, we were built for trouble. And if we were ever handed everything we needed on a silver platter, the first thing we would do is engage in some form of creative destruction just so something unexpected could happen, just so we could have the adventure of our lives. And I think there's something to be said for that. Então aqui, dentro das teorias sociológicas, eu acho que ele navega entre uma e outra, né? Entre a sociologia da acomodação e a sociologia agora eu esqueci já o nome. Deixa eu pegar a cola aqui. Gente, são 6 páginas de conteúdo inacreditável. Entre a sociologia do conflito e a sociologia da acomodação, né? O Dostoiévski, claramente, ele entende o conflito das pessoas e tal, né? E o Peterson passa o tempo inteiro não acreditando e agora ele acredita. Eu acho que é uma contradição, mas eu acho que é mais porque ele não conhece mesmo as teorias sociológicas. Tá tudo bem, ele não é sociólogo, né? This is one of the strangest parts of the Communist Manifesto. Marx admits, and Engels admit repeatedly
repeatedly in the Communist Manifesto that there has never been a system of production in the history of the world that was as effective at producing material commodities in excess than capitalism. Like Perfeito. Isso aqui é para mostrar como que o Marx e o Engels eles não achavam que o capitalismo é feio com cara de melão, tá? Eles entendiam o capitalismo, eles eram teóricos do capitalismo, tá? É isso que eles analisavam, o capitalismo. Então, quando eles falam sobre isso, eles estão falando verdadeiramente. O capitalismo ele consegue criar mais, produzir mais coisas do que qualquer outro sistema anterior, tá? E por isso que o papel do socialismo não é de acabar com o capitalismo, mas superar o capitalismo. E como seria a superação? Através de maior produção. Hoje a China faz isso. Extensively documented in the Communist Manifesto. And so if your proposition is, look, we got to get as much material security for everyone as possible, as fast as we can, and capitalism already seems to be doing that at a rate that's unparalleled in human history, wouldn't the logical thing be just to let the damn system play itself out? I mean, unless you're assuming that the evil capitalists are just going to take all of the flat screen televisions and put them in one big room and not let anyone else have one, the logical assumption is that, well, you're already on a road that's supposed to produce the proper material productivity. And so, well, that's 10 reasons, as far as I can tell, that. And so what I saw in that the Communist Manifesto is like seriously flawed in virtually every way it could possibly be flawed, and also all ele que não entende. Evidence that Marx was the kind of narcissistic thinker who could think. He was very intelligent person, and so was Engels. But what he thought, when he thought, was that what he thought was correct. And he never went the second stage, which is, well, wait a second, how could all of this go terribly wrong? Nós vimos que ele faz isso, na verdade, só que o Peterson não leu. And if you're a thinker, especially a sociological thinker, especially a thinker on the broad scale, a social scientist, for example, one of your moral obligations is to think, you know, you might be wrong about one of your fundamental axioms, or two, or three, or 10, and as a consequence, you have the moral obligation to walk through the damn system and think, well, what if I'm completely wrong here and things invert and go exactly the wrong way? And like I just can't. O Marx se divide entre jovem Marx e Marx maduro, como eles chamam, né? Porque existe uma divisão em como que o Marx era um pouco mais ingênuo, que é no começo da sua época, e depois ali, eu acho, se não me engano, da década de 50, os escritos dele. Então, sim, existe uma mudança do próprio Marx dentro do próprio pensamento marxiano. E quando você estuda Marx, você sabe disso. Quando você não estuda Marx, você não sabe disso. Ditadura do proletariado não é uma ideia marxista. Tá? Não é uma ideia... Aliás, é uma ideia marxista, sim. Mas a ditadura como ditadura do povo, né? É uma ideia da Revolução Americana, 100 anos antes do Marx morrer, no caso. Né? Especially after advocating its implementation with violent means, which is a direct part of the Communist Manifesto, and actually think, if they were thinking, if they knew anything about human beings and the proclivity for malevolence that's part and parcel of the individual human being, that could do anything but lead to a special form of hell, which is precisely what did happen. And so I'm going to close, because I have 3 minutes, with a bit of evidence as well that Marx also thought that what would happen inevitably as a consequence of capitalism is the rich would get richer and the poor would get poorer. So there would be inequality. The first thing I'd like to say is we do not know how to set up a human system of economics without inequality. No one has ever managed it, including the... Eu acho que é direito igual que o Marx chama. Não, não é isso.
Não é isso. Tá. O fruto do trabalho pertence inteiramente com igual direito a todos os membros da sociedade, e aqui também aos que não trabalham. Como fica um fruto do trabalho integral? Aí a resposta do Marx é... Cadê? Todos igual são apenas modos de dizer. O essencial é, nessa sociedade comunista, cada trabalhador tem que receber seu fruto integral do trabalho. Tá? Então, o que ele não está falando, ele não acredita que as pessoas são iguais, não acredita que vai ter uma sociedade onde as pessoas são iguais, tá? E que as pessoas devem receber tratamento de trabalho igual. E olha só como que ele chama isso. O igual direito é ainda, de acordo com o seu princípio, o direito burguês. Marx não acredita em igualitarismo nesses termos. Ele está dizendo que, para ele, o igual direito é o direito, primeiro, jurídico, né? E segundo, o direito de todo mundo receber o trabalho de acordo com o que trabalhe. Não é uma sociedade sem desigualdade. É uma sociedade mais justa. Than the less free economies in the rest of the world. And the one thing you can say about capitalism is that although it produces inequality, which it absolutely does, it also produces wealth. And all the other systems don't. They just produce inequality. Tá. Aqui eu acho que ele... Tá, tudo bem. Na verdade, não. Os países, eles produzem riqueza com desigualdade também. Só você olhar a Arábia Saudita. E a China também produz riqueza, né? E não é considerado um país livre, né? Só que a China também tem muita desigualdade, tá? O Brasil também produz riqueza e também tem uma desigualdade muito grande, não é considerado um país livre. Então, assim, isso na verdade foi só uma frase com muito poder, né? Retórico e etc., mas uma frase de propaganda, né? Ela não se mantém na realidade. Alguns países que produzem pouca riqueza têm uma desigualdade muito pequena. Ou seja, isso que ele está dizendo não é muito bem verdadeiro, né? So, here's a few stats. Here's a few free market stats, okay? From 1800 to 2017, income growth adjusted for inflation. Tá, eu vou comentar sobre isso antes dele falar, tá? Primeiro, ele não dá os dados. Não sei de onde são os dados, não sei de quem, não sei de que país, nada. Só traz os dados, que eu imagino que ele tenha referência, óbvio, né? Ele não tirar isso do nada. Mas se você ler o Capital no século XXI, do Piketty, você vai ver que nos Estados Unidos só foi criado o imposto sobre renda, imposto de renda, a partir de 1913. E antes disso as pessoas não falavam qual era a renda delas. O Estado não tinha nem como saber. Na Inglaterra, alguns industriais tinham. Na França, algumas pessoas tinham, só quem tinha herança possuía esse tipo de referência, né? Esse tipo de dado. Então a classe trabalhadora, tanto na Inglaterra quanto na França, tinha dificuldade de obtenção desse dado. Então, falar de 1800 até 1913, que foi quando começaram a se implementar outros impostos de renda nos Estados Unidos e depois virou moda em todo o mundo, é falso ou especulativo. É difícil, tá, de falar sobre isso. Então, ele escolhe isso aqui, ele não é um economista, né? Talvez ele não saiba sobre isso. Eu também não sou, né? Mas eu leio muito economista. Mas esse dado, ele é um dado não tão bom, não tão válido e muito pouco preciso. Vai lá. Inflation grew by 40 times for production workers and 16 times for unskilled labor. Well, GDP rose by a factor of about 0.5 from 180 to 1800. So from 180 to 1800 AD, it was like nothing, flat. And then
Mas só para você pensar que a produção industrial, a revolução industrial, a tecnologia industrial foi o que impulsionou isso, não o capitalismo. O capitalismo é produto da revolução industrial, não o contrário. All of a sudden, in the last 217 years, there's been this unbelievably upward movement of wealth. And it doesn't only characterize the tiny percentage of people at the top who, admittedly, do have most of the wealth. The question is, not only, though, what's the inequality, the question is, well, what's happening to the absolutely poor at the bottom? And the answer to that is, they're getting richer faster now than they ever have in the history of the world. And we're eradicating poverty in countries that have adopted moderate free market policies at a rate that... Se você olhar, a maior parte dessas taxas são da China. E aí eu convido vocês a pesquisarem, tá? Unparalleled. So here's an example. One of the UN millennial goals was to reduce the rate of absolute poverty in the world by 50% between 2000 and 2015. And they defined that as $1.90 a day. Pretty low, you know. But tá, eu vou mostrar para vocês, para não parecer que eu estou inventando, né? Eu acho melhor. PPP, China, histórico. Devia ter pausado. Trading Economics, isso é ótimo. 2014. Pera aí. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Esse aqui é o PIB per capita, tá? Pra quem não sabe. PP em inglês. Olha a curva que a China faz. Ele falou dos anos 2000, né? 2.900 mil dólares por ano para 21 mil dólares por ano. Isso é uma população que tem mais de 1 bilhão de habitantes, tá? Ou seja, um oitavo aí da Terra, né? Sendo assim, quando a China faz esse crescimento, ela puxa o dado do mundo junto com ela, tá? Ou seja, a maior parte que ele está dizendo aqui é por conta de medidas socialistas. $3.80 a day and $7.60 a day. Not as many people have hit that, but the rate of increase towards that is the same. The bloody UN thinks that we'll be out of poverty defined by $1.90 a day by the year 2030. It's unparalleled. And so the rich may be getting richer, but the poor are getting richer too. That's not the... Look, I'll leave it at that. Because I'm out of time. But I'll leave it with this. Obrigado. Porque eu estou muito cansado, vocês devem estar também, né? The poor are not getting poorer under capitalism. The poor are getting richer under capitalism. Não é esse o ponto. O ponto é que no capitalismo a pobreza, a fome, a falta de emprego, a falta de moradia são escolhas, tá? A gente escolhe isso porque algumas pessoas querem lucrar. Capitalism by a large margin. And I'll leave you with one statistic, which is that now in Africa, the child mortality rate in Africa now is the same as the child mortality rate was in Europe in 1952. And so that's happened within the span of one lifetime. And so if you're for the poor, if you're actually concerned that the poorest people in the world rise above their starvation levels, then all the evidence suggests that the best way to do that is to implement something approximating a free market economy. And so, thank you very much. Obrigado também pro Peterson. Ficou extremamente longo o vídeo, extremamente longo. Mas eu gosto de fazer vídeos assim, que aí eu falo ponto a ponto as coisas, eu até dei uma corrida, porque tá muito mais extenso do que eu queria, tá? Então, queria agradecer vocês que assistiram isso. Comentem aqui embaixo. Deixa like, né? Tem que falar essas coisas. E eu tô querendo fazer mais vídeos assim, tá? Me falem o que eu puder ajudar, o que eu posso fazer diferente, tá? Porque eu também quero algumas opiniões. E assistam o debate inteiro. O Zizek é um cara que eu adoro, ele é muito fanfarrão. E é isso, leiam. Os livros são 18 Brumário, O Capital, Ideologia Alemã, Crítica do Programa de Gotha, os Manuscritos Econômicos Filosóficos e A Sagrada Família.
Leiam, porque a mente precisa de livros. Ai, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada, né?